Olá a todos, meu nome é Matheus de Assis e junto com João Matheus iremos apresentar a resolução para a segunda tarefa de simulação que o professor Luiz Afonso passou, e essa lista ela possui duas questões, 1 e 2, cada uma com uma certa quantidade de letras. Então a gente vai dividir cada questão, cada número no conjunto de respostas para cada um. Eu vou responder as primeiras de A a F da questão 1 e A e B da questão 2, e João Matheus irá ficar com a outra parte. Tudo bem. Para a questão 1, o professor pede que a gente defina duas variáveis x e y normais, média zero e variância unitária, e gerar 5.000 amostras para cada uma, e então aplicar uma série de transformações matemáticas. Vamos ver então como isso foi resolvido, mas antes só definir um conceito, que é de variável oculta ou latente, que é uma variável aleatória não observada que influenciam as que são observadas. Podemos gerar inclusive correlações espúrias. Isso vai ficar claro numa das letras da questão 1. Primeiro geramos os importes, e para funções básicas da questão 1 nós temos uma função que gera as amostras normais, outra que gera a plotagem, e então definimos as transformações. Ok, aqui nós temos a primeira, é uma transformação afim, podemos dizer assim. A gente está plotando x e y, e como podemos ver, está centrada em zero, com variâncias unitárias, e como ele tem esse formato de disco, implica que elas são descorrelacionadas, o que é mostrado aqui pela diagonal secundária próxima a zero e o coeficiente de Pearson também próximo a zero. Observação: o professor pediu para a gente definir também a matriz de correlação, mas essa matriz para variável para duas variáveis aleatórias, ela vai ter a diagonal principal unitária, é sempre unitária, mas para esse caso também, e a variável e a diagonal secundária vai ter o coeficiente de Pearson, que é o que é mostrado aqui. Então a gente só vai definir ele aqui para poupar espaço e evitar redundância. A gente aplica então as transformações, e aqui nós temos as nossas novas variáveis transformadas, w e z. Para essas primeiras letras, nós temos basicamente um shift. Observe, aqui está centralizado 0, 0, mas aqui está em 10, 3, 3, perdão, 5, 3, 5, 0. Então os eixos mudaram porque tem esse número é somado. Temos um esticamento aqui do eixo horizontal, o que é demonstrado aqui pela covariância de W, que é essa variável horizontal. A covariância de Z é imutada porque nós não temos um fator multiplicativo, que por sinal é 2, tanto que a variância dá perto de 4, como podemos ver. E, novamente, tanto o coeficiente de Pearson quanto a diagonal secundária da matriz de covariância é perto de zero, porque as variáveis não estão correlacionadas, e isso é indicado por esse aspecto deitado da nuvem de pontos. Por fim, para a letra F, nós temos aqui um gráfico, uma constelação que fica no sentido meio diagonal, o que implica correlação, o que também é mostrado pela segunda essa diagonal secundária e esse coeficiente de correlação bem longe de zero. Isso acontece porque ambos W e Z dependem das variáveis latentes x e y, que a gente não está observando aqui, e também existe um esticamento, como a gente pode ver, por essa diagonal principal aqui, que indica as covariâncias das variáveis W e Z. Bem, continuando a explicação da CIS, vou fazer a explicação da 1, da F da G até a K. Aqui a gente tem a questão 1, certo? Os importes, as funções básicas que já foram definidas e mostradas pelo Assis anteriormente, assim como as transformações. Basicamente eu vou ter que mostrar os plots, porque anteriormente Assis já demonstrou como é que foram feitas essas transformações aqui. Então a gente tem a transformação aqui da G, onde é definido um θ, o π dividido por 2, que é o que é pedido aqui, né? Esses parâmetros que são passados pela questão, e após fazer isso aqui eu dou um return que retorna os valores para a questão, né? Para o gráfico. Então, para plotar, foi utilizado essas funções, e aí a gente tem aqui os plots da letra G, H, I, J e K.
Agora iremos para a questão 2. O professor, nas duas primeiras letras, pede basicamente para a gente gerar uma visualização de uma função densidade e probabilidade com esse vetor de média e essa matriz de covariância, considerando então 100.000 amostras. Inicialmente, então, definimos uma função que gera essas amostras. Então, passamos o vetor médio, a matriz de covariância, e definimos algumas questões relativas ao plot. E primeiro a gente tem um plot de contorno aqui. A gente vê que ele varia de um valor 0 até aqui no centro da distribuição, que está aproximadamente 0,2. Observamos que ela está centralizada em 5 e 3, conforme definido pelo vetor de média. Ela está um pouco na diagonal, né, um pouco inclinada, o que é indicado por esse valor aqui da diagonal secundária da matriz de covariância. E vemos que no eixo principal, o eixo principal é mais esticado do que o eixo secundário, o que é indicado por essa diferença na diagonal principal. O primeiro valor é 4, o segundo é 1, indicando que existe essa variação aqui de tamanho de eixo. Para o plot 3D, nós temos aqui a mesma distribuição, certo? A gente estava visualizando ela dessa forma. Como podemos ver, ela é bem afinada, parece uma barbatana de um tubarão. E ela, à medida que ela se afasta do centro, certo? Aqui, 5 em x e 3 em y, como a gente viu, ela vai para 0, como é esperado para uma distribuição normal multivariada. Nessa questão, ele pede para você comparar os resultados obtidos nos itens anteriores com a questão J. A gente pode observar, olhando o gráfico de cima, né, que ele tem uma semelhança bem grande com a questão J em relação aos pixels aqui. Então, observando assim o gráfico, nós podemos ver aqui, ó, que a densidade de pixels, ou a densidade de plots tá bem, de pontos tá quase igual, tá parecido no caso. E a gente também tem uma superfície de contorno que dá para observar isso. Bem, na questão D, ajuste os valores de P para gerar um resultado similar ao item 1K. Então a gente tem aqui que a matriz de covariância que é fornecida não é simétrica, então a gente tem que assumir que houve um erro e que a matriz de covariância é na verdade simétrica. E aí a gente tem exatamente esse gráfico aqui como resultado, que se assemelha muito ao gráfico da letra K, que parece com o da letra J, alterando somente um eixo. Ele é como se fosse o espelho, né? Parece o espelho.